Fala traders, Farias aqui e hoje eu vou fazer um review do dia 31/3 aqui no mini índice para você entender o que você poderia ter feito utilizando o meu conceito básico de operação, que é a movimentação do preço, tá? Eu dei um zoom aqui no mercado, estou com o índice 5 minutos aberto. Hoje foi o dia 31/3, né? E o mercado fez uma boa movimentação de baixa e eu vou mostrar como você poderia ter aproveitado essa movimentação de baixa em uma operação que eu coloco como conservadora dentro de uma escala de risco classificação 2. Então eu tenho classificação 1 e eu tenho uma classificação 2. Então, utilizando o conceito de movimentação de preço, galera, o que eu tenho? Eu vou operar topos e fundos referências, né? Então, através disso eu entendo para onde o mercado quer se deslocar. Depois eu vou observar somente a pressão da barra para ter o momento certo da entrada. Então, o mercado tem uma força para um determinado lado, eu quero me movimentar com o mercado para esse lado também, tá certo? E aí eu espero o momento exato, o momento start, que é onde eu identifico a pressão da barra para o deslocamento, tá certo? Então, para onde o mercado aponta, depois a hora que ele quer ir. Bom, galera, de cara o que você vai ver, ó, o mercado ele abre em uma resistência que se formou lá no dia 16 de março, depois no dia 31 esse mercado resolveu testar essa resistência de novo, no dia 30 ele resolveu testar a resistência de novo e no dia 31 ele abre exatamente nessa resistência, tá certo? O que acontece, galera? Dentro da movimentação de preço, eu só vou comprar caso o mercado esteja em uma tendência de alta, né? Então eu espero que o mercado faça topos e fundos ascendentes, tá certo? O que acontece aqui, galera? O mercado ele vinha fazendo essa movimentação, né? Então o mercado fez aqui esse fundo é um fundo referência, esse fundo ele se torna um fundo referência, por quê? Porque esse topo anterior aqui foi rompido nessa pernada, tá certo? Então o mercado ele tornou esse fundo referência. Ou seja, nessa situação aqui atrás, eu só venderia caso o mercado viesse a romper o fundo referência. Esse tipo de operação é uma operação de classificação 1. Dentro de operações conservadoras, essa é a de classificação 1, tá certo? Porque essa daqui você espera totalmente a confirmação de reversão, tá certo? Então o que acontece, galera? A partir daqui eu poderia guardar o melhor ponto para poder vender. Onde está o melhor ponto? Depois eu posso até fazer um vídeo mostrando por que as pessoas que utilizam Fibonacci têm uma taxa de assertividade menor, têm uma lucratividade menor e também tomam decisões equivocadas na maior parte do tempo, tá? Por quê, galera? Porque o mercado, após ele fazer o rompimento do fundo, o que acontece? Ele vai voltar para poder testar e quando ele voltar para poder testar, ele tem 3 pontos para poder testar. Ele vai testar um pivôzinho que ocorreu no meio da pernada anterior. Ele vai testar o fundo que ocorreu, onde ocorreu o rompimento. Ou ele vai vir fazer possível topo, fundo duplo, tá certo? E aí o que acontece? Essas são regiões estratégicas para você esperar o mercado retornar à tendência, tá certo? Então é lá onde eu vou aguardar as pressões de barras para poder tomar a minha decisão de compra ou de venda, tá certo? E aí o que acontece, galera? O mercado ele não fez isso, não está rompendo o fundo referência dentro da classificação 1, eu não vou operar venda, tá certo? Eu vou ficar aguardando o melhor ponto da compra. Então o que acontece, galera? O mercado faz essa movimentação e aí você vai perceber que é o seguinte, o mercado ele volta exatamente em cima do topo que foi rompido aqui atrás. Ó. Ele volta exatamente em cima do topo que foi rompido aqui atrás. Ó, e dá a oportunidade para a galera entrar comprada. Beleza. O que acontece, galera, aqui? Esse fundo que se formou novo aqui na barra 75, né, que eu tô mostrando para vocês, esse fundo que se formou novo, ele se tornou um fundo referência. Isso porque o mercado fez o rompimento desse topo anterior aqui atrás. Ó. O mercado fez o rompimento desse topo anterior aqui atrás.
E aí tornou esse fundo um fundo referência, o fundo que o mercado precisa perder para ele de fato trocar tendência, ou seja, a operação de classificação 1, né, onde você tenta tomar o menor risco possível. Tá? A operação de classificação 2 ainda é conservadora, tá? Só que você expõe um risco um pouco maior, tá certo? E aí o que que acontece, galera? Esse daqui é o fundo referência, o mercado não perde esse fundo referência. Mas, galera, o que que acontece? No dia 31, o mercado ele faz um topo duplo onde me dá a oportunidade de eu fazer operações dentro da classificação 2, operações conservadoras dentro da classe que eu classifico como 2, tá? Então, o que que acontece, galera? Eu tenho aqui um topo aqui atrás, ó, o topo aqui atrás, 30 o mercado testa, 31 o mercado testa, tá? E não rompe esse topo. O que que acontece, galera? O topo duplo, ela é a primeira informação de que o mercado não quer continuar fazendo movimentações de alta, tá certo? Porém, galera, o que que acontece? Porém, você já deve ter presenciado situações onde você falou: "Ah, mas aqui era um topo duplo, por que que rompeu e continuou subindo?" E você vendeu nesse topo duplo, o mercado estopou, né? Fez fundo duplo, aconteceu a mesma coisa. Isso por quê? Porque o mercado ainda não tinha trocado a polaridade ali. Então, o que que acontece, galera? Ó, o mercado ele troca a polaridade e me dá operações de entrada dentro da classificação 2. O que que acontece, galera? O mercado ele não rompe o fundo referência aqui embaixo, ó, tá vendo? Você percebe que o mercado do índice, ele não faz o rompimento. Esse daqui é o fundo referência, ó. Esse daqui é o fundo referência, tá certo? Esse daqui é o fundo referência. Esse é o fundo referência da classificação 1, onde ele trocaria a tendência, tá? A tendência maior. O que que acontece aqui, galera? Ele me dá operações dentro da classificação 2, onde eu tomo um risco maior, onde eu ainda estou operando a favor da tendência do dia, estou operando a favor da tendência do dia, mas não estou operando a favor da tendência maior. Então, ou seja, enquanto isso daqui é um contratendência no tempo gráfico maior, o que que acontece? Aqui no tempo gráfico menor está aqui a tendência de baixa. Então o que que eu vou esperar, galera? Eu vi aqui o primeiro sinal. Qual que é a primeira informação? Eu vou observar a primeira informação, topo duplo, tá certo? Topo duplo. Qual que é a segunda informação que eu espero? Utilizando o mesmo conceito de movimentação de preço. Ó. Então, o que, que acontece aqui, galera? O mercado agora ele vai fazer esse topo, tá certo? E aqui embaixo eu tenho fundo. Ó. Aqui embaixo eu tenho fundo, certo? Quando o mercado fizer o rompimento desse fundo aqui, o que, que acontece? Ó? Ele vai tornar esse topo aqui atrás um topo referência. Certo? E aí, para o mercado voltar a ser comprador de novo, ele vai precisar fazer o rompimento desse topo aqui, nesse momento, tá certo? Pode acontecer que lá embaixo ele volte a fazer rompimentos de topos. Aí lá embaixo, você pode iniciar suas operações de compra dentro da classificação 2. Se você optar em só operar a classificação 1, hoje você não faria compra nenhuma, nem venda nenhuma, certo? Mas o que que acontece, galera? Dentro da classificação 2, eu vou ver o rompimento do fundo, o mercado fez o rompimento do fundo, voltou para poder testar e nos deu aqui a oportunidade de entrar em um topo duplo, que eu garanto que você ainda não conseguiu enxergar. Ah, olha lá, a operação foi por volta da casa de 1 hora, tá certo? Galera, essa ideia de que você vai entrar no mercado às 9h10 e vai sair com lucro, pode ocorrer, mas a maioria dos traders, 90% do tempo é só olhando o gráfico, tá certo? Isso daqui é um trabalho como qualquer outro. Você vai sentar, vai ter dias que você vai bater sua meta super rápido, vai sair, vai fazer o que você quiser, mas vai ter dias que você vai precisar olhar, você vai precisar assistir o gráfico, tá certo? E aí o que que acontece, galera? O mercado ele faz o rompimento do fundo, volta para poder testar aqui um topo duplo que eu tenho, e aí ele faz essa bela movimentação de baixo, onde você poderia ter batido sua meta, tá certo? O que que acontece? Ele faz o rompimento aqui, ó, do fundo aqui atrás, ó. Ele faz o rompimento aqui do fundo aqui atrás. Se você é um pouco mais agressivo, o que que acontece, galera? Você poderia ter entrado na venda logo aqui, ó. Você poderia ter entrado na venda logo aqui. Por quê? Ó a movimentação que o mercado faz aqui. Olha a movimentação que o mercado faz. Topo, certo? Ó, topinho. Aí ele faz esse topinho mais baixo, sem romper o fundo. Eu não vou considerar o rompimento do fundo, tá? Aqui. Não vou considerar esse rompimento do fundo que ocorreu aqui, ó.
na barra 10, 9, tá? Do rompimento do fundo da barra 1, tá certo? Mas aqui ele já faz o rompimento, ó, do fundo aqui atrás, ó. Uma operação um pouco mais de risco, ele dá oportunidade aqui, ó. Uma oportunidade na barra 34, tá certo? Uma oportunidade na barra 34, e aí ele se desloca fazendo uma movimentação de baixa, tá certo? Agora a operação com um pouco menos de risco, ainda dentro da classificação 2, é aqui, ó, galera. Seguinte, ó. Ó, fundinho aqui atrás. Vou dar um zoom para vocês poderem enxergar o topo duplo que o mercado fez. Galera, você não tem problema em esperar, tá? Você tem problema em não saber o que você está fazendo. Então, o que você entenderia aqui, galera? Ó, não é um topinho duplo, ó. O mercado perdeu o fundo ali atrás, a gente já conseguiu enxergar, ó, perdeu, voltou, fez um topinho, ó. Não é um topinho duplo isso aqui? Certo? Você poderia entrar aqui, ó. E aí, olha o tanto que o mercado cai. Certo? Olha lá. Ó, quase 1000 pontos. Aí aqui eu tenho novamente um rompimento de fundo, ó. Um rompimento de fundo. Mercado hoje vendedor. Se você opera só classificação 1, você não faria nem compra nem venda. Se você opera classificação 1 e 2, dentro da classificação 1 você poderia ter feito as vendas, ó. Então aqui, galera, um fundo, ó, né? Rompeu, voltou para testar, ó. Voltou para testar. Ali, ó. E aí você vai perceber que ele vem testar na junção do fundo e do pullbackzinho que ocorre aqui, ó. De um pivôzinho que ocorre aqui, ó. Puxou aqui, ó. Já viu ali. Beleza? E aí o que acontece, galera? Ele dá mais uma oportunidade aqui de venda. Mas esse daqui já bem no finalzão do dia. Esse daqui eu garanto que só quem perde dinheiro provavelmente ainda estaria operando nessa região aqui, mas mesmo assim foi 600 pontos. Só que assim, se você bateu a meta ali atrás, poderia ser uma segunda oportunidade talvez, mas 4h30, sei lá, sexta-feira, né? Vai fazer alguma coisa. Beleza? E aí, galera, recapitulando, classificação 1. Eu vou tentar fazer operações somente a favor do movimento maior, tá? Operação de classificação 2, ela ainda é conservadora. Você se expõe ao risco menor, com a probabilidade de acerto maior, entende? As operações conservadoras, ela te colocam oportunidades de você ter lucro maior do que perdas, tá certo? Uma taxa de assertividade maior. Então, a classificação 2, ela é um pouco mais arriscada porque você opera contra a movimentação do gráfico maior, mas você opera a tendência do dia, tá certo? Mas você opera a tendência do dia. Você já ouviu falar de que a gente tem 3 tendências, né? Alta, baixa e lateral. E dentro de uma tendência nós temos outras tendências, tá certo? Então é assim que funciona, tá? Então a gente tem operações com moderagem, classificação 1 e classificação 2, né? Ambas com a taxa de assertividade alta, onde você vai entrar em operações que tendem a te pagar, né? Que tem a probabilidade maior de te pagar do que te deixar no prejuízo, né? E aí utilizando esse conceito básico de movimentação de preço. Você gostou? Deixa o like, me ajuda compartilhando esse vídeo aí, galera, porque se você compartilha, você me ajuda bastante. Quero fazer esse canal aqui crescer para trazer mais informações e depois eu posso fazer um vídeo sobre Fibonacci para deixar outra galera ali, ó, ferrada. Ou ela vai ficar ferrada, ou ela vai pegar
a ideia que eu tô passando e vai agregar na estratégia dela. Porque eu deixei um vídeo sobre linhas de tendência e no vídeo de linhas de tendência eu vou criticar a forma base como que o iniciante utiliza. Né? O iniciante ele vai aprender a forma base e na forma base as pessoas elas te falam para você fazer determinada coisa, né? Mas não te conto o resto e eu conto o resto, né? Mas teve uma metade que não gostou, tá certo? Então você pode mesclar linha de tendência com a movimentação do preço. Você deve mesclar Fibonacci com a movimentação do preço, né? Então é isso, galera. Falou e até a próxima.